O Pesquisa em Destaque de hoje traz uma viagem pelos sítios da Baixada Maranhense, mais especificamente uma análise das cerâmicas ali presentes, que são verdadeiros tesouros arqueológicos que revelam informações sobre as civilizações que habitaram ali anteriormente. Com o apoio da FAPEMA, o grupo de pesquisa coordenado pelo professor Alexandre Navarro aqui na UFMA tem como objetivo catalogar e estudar mais detalhes sobre o uso e a finalidade dessas cerâmicas. Saiba mais agora nessa entrevista do Pesquisa em Destaque. Professor, por que foram escolhidos os sítios da Baixada Maranhense para a realização dessa pesquisa? Essa é uma pergunta interessante, porque quando isso aconteceu, eu estava num momento bastante reflexivo da minha vida acadêmica. Eu era um maianista. O que é um maianista? Um estudioso da cultura maia. Eu estudei os maias no México. Mas aqui no Maranhão, eu, enquanto professor universitário, eu também queria estudar arqueologia do Maranhão, mas não sabia o que estudar. Aí, no ano de 2012, houve uma seca muito forte, influenciada pelo El Niño, na Baixada Maranhense, e os rios e os lagos daquela região secaram. E eu fiquei sabendo que tinham pessoas que iam visitar esses lugares, e esses lugares eram caracterizados por uma grande quantidade de troncos de árvore que estavam no meio dos rios, formando um sítio arqueológico. Isso chamou minha atenção, e eu fui para lá. E quando eu cheguei lá, eu vi... Você imagina, é como se fosse uma floresta morta no meio do rio. Vários troncos de árvore colocados no fundo do rio e um monte de cerâmica como essas que vocês estão vendo aqui na mesa, espalhados no fundo desses troncos de árvore, no fundo do rio. Isso me chamou muita atenção. Voltei para São Luís e eu achava que tinha muita gente estudando, outros pesquisadores, arqueólogos, e eu percebi que eram muito poucos estudados esses materiais. Aí foi quando nasceu a pesquisa das estearias. Eu falei, eu vou começar a estudar isso. Foi em 2013 que o projeto começou, portanto, 2023 tem 10 anos, né? Nós comemoramos 10 anos da pesquisa. E eu comecei a me interessar pelo estudo e formei uma equipe de alunos. Comecei a pedir financiamento, porque a arqueologia é muito cara, a gente tem que ir para campo, tem que pagar estadia, deslocamento. E a partir daí tive vários editais da FAPEMA, CNPq, também tive a contribuição de instituições estrangeiras como a Fulbright Institution. Então tudo começou a se desenhar e eu comecei a fazer o projeto. E o que são as estearias, né? Depois de 10 anos de pesquisa, a gente sabe que foram mais ou menos 50, quase 50 artigos publicados nesse período. E a gente sabe que na época de Cristo, digamos assim, na Baixada Maranhense, existiam aldeias indígenas e essas aldeias foram construídas sobre palafitas. E isso nós chamamos de estearias. É uma alusão aos esteios, que eram troncos de árvore colocados no fundo do rio. Então os indígenas cortavam as árvores na floresta, colocavam os troncos no fundo do rio e em cima construíam as aldeias. Para quê? Possivelmente para se proteger de inimigos que estavam em terra firme e também para obter peixe, que era muito mais fácil pescar estando já dentro do rio. E aí eles viveram, constituíram suas famílias, produziram uma cultura material rica. O que é cultura material? Cultura material é o nome que nós damos a esses materiais que estão espalhados aqui na mesa. São os vestígios, os restos dos materiais que eles usavam no seu cotidiano. E a maioria desses restos de materiais dizem respeito a panelas de barro, antigas panelas de barro onde eles cozinhavam os alimentos, onde eles produziam alimentos, estocavam, abasteciam a aldeia com água, né? Então eram recipientes utilizados no seu dia a dia. Como eles não tinham escrita, né? Nós, arqueólogos, como é que nós acessamos esses povos? Através do estudo da cultura material. Então esses objetos todos aqui falam sobre a história desse povo que viveu há mais de 1000 anos na Baixada Maranhense, e essa é a pesquisa que eu coordeno há mais ou menos 10 anos já. Interessante, perfeito. Professor, quais foram os resultados já alcançados até agora com essa pesquisa? Olha, como eu disse, nós já publicamos mais ou menos 50 artigos científicos, participação em congressos e também algo muito importante é que nós resgatamos, digamos assim, a consciência da população com relação a esses lugares. Então, sempre que nós vamos, nós fazemos trabalho de patrimônio, educação patrimonial. A gente conversa com a comunidade, faz palestras, inclusive os próprios moradores da região, onde estão os sítios, como pescadores, população, eles participam no campo. Eles ajudam a coletar,
Então isso faz com que eles desenvolvam esse sentimento de pertencimento à região, né? De que eles se sintam participantes dessa história da qual eles fazem parte, né? Porque os seus ancestrais viveram ali. Então nós temos um reconhecimento também na parte da arqueologia brasileira. Há 10 anos nós sabíamos muito pouco sobre esses povos. Hoje em dia nós sabemos muito. Então, assim, quando algum professor, algum arqueólogo publica sobre arqueologia do Brasil, sempre se faz alusão às estearias, né? Graças a essas pesquisas que nós fizemos. E o artefato mais importante que nós encontramos é o Muiraquitã, que é uma pedrinha verde, pequenininha, de 3 centímetros, com representação de um sapo. E ela era usada como um colar pelos caciques, pelos mais poderosos, né? É feita de jade. Jade não existe no Brasil e demonstra que esses povos faziam comércio com outros povos lá do Caribe, Jamaica, Porto Rico, nessa região. Então nós encontramos essa pedrinha, que é o objeto mais raro que a gente encontrou. E as pesquisas seguem. Nesse período também já foram orientadas mais ou menos 50 trabalhos de monografia, de monografia não, de PIBIC, né? São trabalhos de PIBIC, de monografia, mestrado, tem uma tese de doutorado que vai ser defendida, né, sobre as estearias. Então essa pesquisa já deu muitos frutos e espero que continue dando. Agora a gente está aqui com o estudante Wilson Garcia, que fez parte desse grupo de pesquisa e que vai falar um pouquinho para a gente aqui agora como que essa pesquisa foi desenvolvida. A nossa função no grupo de pesquisa foi reconstruir as peças, que são esses vasilhames encontrados nas estearias, visando a gestão do acervo cerâmico a partir de desenhos das peças, por meio do desenvolvimento de desenhos por programas de vetores. As peças são vetorizadas, né, para estudo, né, artigos e publicações de livros. Perfeito. E você realizou essa parte do design, né? Isso, exatamente. Fala um pouquinho mais pra gente. É assim, a gente pega uma peça dessa, o perfil, e aí, a partir da imagem dessa peça, a gente vetoriza ela, observando todas as medidas, dimensões, diâmetros, e são colocados de forma digitalmente através de programa vetorial. O objetivo foi buscar os padrões de análise, né? Porque tem padrões de estudo, produção de imagens e informações dessas cerâmicas. Na verdade, essas cerâmicas, elas contam uma história, a história de um povo, né, que viveu, que foram os nossos antepassados, né, que viveu inclusive na nossa região da Baixada Maranhense. O Helder, que é museólogo aqui da UFMA, vai falar pra gente agora como é feita a gestão desse acervo. Bom, aqui no Laboratório de Arqueologia da UFMA, a gente tem catalogados em torno de 8.000 peças. Então essas peças, cada uma delas recebe um número, né, um número alfanumérico, composto por uma parte por letras, que dá origem da denominação ao sítio onde ela foi retirada, e depois um número subsequente, que identifica, dá identidade a essa peça. Então cada peça, né, desse núcleo, desse conjunto de 8.000 peças, a gente tem cada uma encontrada individualmente. Então esse número dá acesso a informações sobre essa peça, que estão dentro das fichas catalográficas, né, desenvolvidas pelos alunos e estagiários que compõem o LARC. Então esses dados ficam dentro de um sistema digital, né, são processados, e se a gente quiser ter acesso a essas informações, basta digitar o número da peça e a gente encontra essas informações. E fora isso, a gente tem aqui dentro, né, do sistema, nessas estantes, a gente tem, enfim, esse conjunto de 8.000 peças, né? Então, sempre que é necessário encontrar uma peça para desenvolver algum estudo, alguma pesquisa, para ser exibida, então a gente faz esse sistema de gestão funcionar para encontrar, né, acessar facilmente essas peças. E olha só, em algumas dessas cerâmicas encontradas há impressões de trançados. E o Guilherme vai falar um pouquinho pra gente agora sobre o que é isso, o que significa, como que eles encontraram, né, Guilherme? Atualmente a minha pesquisa, ela estuda a impressão dos trançados nas cerâmicas. Os trançados, eles não existem mais, porém há o resquício deles na cerâmica. Então, assim, os artefatos que eu estudo, eles são denominados
segundo o professor Alexandre, como formas rasas, são pratos, são assadores, em que eles, ao fazer a cerâmica, eles colocaram em cima do trançado, então ficou aquela marca de impressão. E aí o meu estudo é exatamente verificar as permanências ou a classificação desses trançados na Baixada até os dias atuais.